Olá, meus amigos, nós somos da Escola de Santidade e Justiça, Deus não mente. E eu tenho lido muitos comentários interessantes aqui. Hoje eu li um comentário do irmão chamado Marco Antônio. O irmão falou que batia na esposa, se masturbava, não lia a palavra de Deus, não tinha compromisso com a palavra de Deus, mas a vida dele mudou depois que ele começou a ouvir as pregações e a estudar aquilo que a palavra de Deus manda fazer. Então, quando ele começou a entender a importância de ser santo, de fazer a vontade de Deus, diz ele que a vida dele foi transformada e que, para a honra e glória de Deus, ele não mais bate na esposa dele, muito menos se masturba. Então isso é para vocês verem que esse indivíduo, ele é o mesmo homem. O que mudou a vida dele? A mente, a forma como ele enxerga a vida. Coisas que antes ele dava valor, como por exemplo, ele não dá valor para a mulher dele, ele não dá valor para a família. Então ele vai tratar a família dele como cachorro, como lixo. E gente, eu amo cachorro. Eu acho uma falta de respeito as pessoas falarem isso. Tem que tratar como cachorro. Então o cachorro para mim é um amor. Eu amo cachorro. Então é um prazer muito grande ter os animais por perto. Mas tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que não dá valor nem para a própria família, que dirá para os animais. Então, quando eu leio esse tipo de comentário de que a vida de vocês está sendo transformada, em primeiro lugar, glória a Deus. Segundo lugar, parabéns, meu irmão. Parabéns, por quê? Porque você tomou vergonha na cara. Você começou a enxergar o valor da sua esposa quando você entendeu que o ser humano nasceu para obedecer a Deus. Longe de Deus, longe da vontade de Deus, andando nas trevas, você nunca vai reconhecer as coisas boas que Deus te dá. Então, o ser humano é o mesmo. O que muda é apenas uma coisa. Como eu já falei para vocês, estudarem O Mundo como Vontade de Representação, do filósofo Arthur Schopenhauer. Estudem esse livro. O mundo é aquilo que você vê. A forma como você enxerga o mundo determina o que você é. Então, se você olha para a Bíblia Sagrada e não consegue estudar o pecado, meu irmão, tua vida vai ser uma desgraça, porque o mal, ele vai entrar na tua vida e o objetivo do mal é fazer isso. É fazer marido bater em mulher, é fazer a família ficar desunida, é fazer você ficar preso à masturbação, à imoralidade sexual e viver uma vida em trevas. O objetivo do mal é esse. Então, nós temos que estudar a Bíblia no seguinte ponto. Estudar Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus mandou fazer? Então, o que Jesus fez e o que Jesus mandou fazer é o que você tem que fazer. Ele mandou pecar? Não. A Bíblia manda pecar? Não. Então, não peca. O que é o pecado? Estude o que é o pecado. Estude o que é Jesus. Estude o que é o pecado. Estude o que é Deus. Estude a personalidade de Deus. Tem gente que gosta só de ouvir as coisas boas. Não, porque Jesus é amor, porque Jesus é uma beleza, Jesus é gente boa. Jesus é gente boa demais. Não, Jesus não é gente boa. Então eu não vou ficar aqui discutindo com vocês os critérios dos nomes de Jesus, se é Yahushua, se Jesus existiu, se Jesus não existiu, se Jesus é um profeta, se Jesus é Deus. Eu não quero discutir isso com você. Mas se você, cara, diz que acredita em Jesus, siga os mandamentos dele. Siga os mandamentos dele. A ordem de Deus é: sejam santos como santo é aquele que vos chamou. Lembrando que Deus, ele é muito maior do que qualquer um. E Deus, o próprio Jesus que você diz acreditar, ele disse o seguinte: ninguém sabe o tempo nem a hora, somente o Pai. Então existem coisas que somente o Pai sabe. Por quê? Porque o Pai é o Criador de todas as coisas. Então esse irmão, ele começou a ouvir a pregação aqui da Escola de Santidade e Justiça. E o que aconteceu com ele? Ele teve a sua mente transformada. Ele começou a lutar contra o pecado. Então, se existe uma coisa que eu posso afirmar para vocês, que vocês têm que lutar contra e estudar profundamente, é a personalidade de Deus e o pecado. Duas coisas que vocês têm que conhecer. Tem que estudar profundamente qual é a verdadeira personalidade de Deus. Tem alguns artigos na internet chamado O Ódio de Deus. É um artigo maravilhoso. Digita no Google, O Ódio de Deus, artigo. Leia.
E vocês verão que Deus tem muito ódio daquele que não o obedece. Por quê? Porque é filho bastardo, é filho aberrante, aberração, que se voltou contra o Criador e a criação se tornou uma vergonha por causa da escolha errada do ser humano. Então escolha estudar esses dois temas, personalidade de Deus e pecado. Se você discernir o pecado, você vai começar a entender por que Deus tem tanto ódio do pecado. Porque o pecado é aquilo que faz a gente cair. O pecado é aquilo que afasta Deus da nossa vida, como diz Isaías capítulo 59, a partir do versículo 2. Entendemos isso? Qual é a dica de hoje? Estude pecado. O que é o pecado? Estude o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículos 8 e 9. Apocalipse 22, Colossenses 3. Enfim, eu não vou ficar aqui pregando Bíblia pra você, porque eu já faço isso todo dia. E mesmo assim você é esse vagabundo desgraçado que você é. Então siga o exemplo do irmão Marco Antônio. Um cara que batia na esposa, um cara que se masturbava. Hoje em dia não faz mais isso. Por quê? Querido, por quê? Eu sei muito bem por quê. Porque Deus honrou a fé dele e o livrou desse tipo de malignidade. Isso é uma coisa maligna, é uma coisa para destruir a vida da pessoa. Então, se o indivíduo ele não consegue entender a importância da santidade na vida cristã, ele nasceu para ser um vagabundo, um desgraçado. Porque se você quer ser cristão, amigo, tudo bem. Você pode ser cristão, eu não sou cristão. Eu sou um homem que acredito em Deus, acredito em Cristo. Mas eu não sou cristão de frequentar a igreja. Eu não sou cristão de defender pastor. Eu sou homem de Deus, que teme a Deus, que glorifica a Deus, que ama a Deus. Esse sou eu. Agora, muitos de vocês aqui no canal são verdadeiros vagabundos desgraçados, que não servem pra nada. São pessoas que não agregam valor na vida de ninguém. São pessoas tristes, infelizes, deprimidas, desgraçadas, que não fazem nada na vida de vocês. Vocês são um peso para a vida de todo mundo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Então vocês se tornaram pesos para a vida das pessoas porque vocês não trabalham, não estudam, não fazem nada. Nada. Vocês são uma vergonha. Ah, eu quero ir para a igreja. Louvado seja Jesus. Aleluia. Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador, mas não salva você. Que Jesus é esse, meu amigo? Que Jesus é esse que permite que você viva no pecado? Que Jesus é esse, amigo? Que desgraça de Jesus é esse que permite que você viva com palavrão na boca, com idolatria no coração, sem temor a Deus, sem temor à palavra, vivendo no pecado, brincando na rede social, preso à masturbação, preso ao homossexualismo, preso ao adultério, sem respeitar o teu pai, sem respeitar a tua mãe? Que desgraça de Jesus é esse que você serve, rapaz? Você não consegue entender que esse Jesus que você serve é Tamuz? Você não consegue entender isso? Você não sabe quem foi Tamuz? Então vai estudar. Vai estudar. O verdadeiro Filho de Deus é o Cristo, é o ungido, é aquele que pega a tua vida e transforma a tua vida. É aquele que verdadeiramente, quando você obedece a ele, ele transforma a tua vida. Agora os vagabundos aqui não. As vidas deles são destruídas, são vidas de pessoas fracassadas, são vidas de pilantras. Então esses pilantras, eles não fazem nada de útil. Como eu falei pra você, hoje eu fiquei vendo um vídeo aqui de um pastor que disse que entrou no templo de alta magia, que ele destruiu a obra do diabo, porque ele é um homem de Deus. Querido, desde quando? Eu já falei pra vocês, vocês se deixam enganar muito facilmente. Vocês se deixam enganar muito facilmente. O pilantra diz que é de Jesus porque simplesmente vai lá, entra num templo de macumba, diz que a macumba é coisa ruim, como se a macumba também fosse coisa ruim. Cada um tem sua religião, amigo. A gente tem que aprender a respeitar a religião das pessoas. A gente não pode ficar aqui apontando o dedo para as pessoas. Ah, não, porque eu entrei no terreiro de macumba, porque eu sou forte espiritualmente. Eu conheço gente da Quimbanda, do Candomblé, que é muito mais forte do que muita gente que se diz que é crente. Então